Brasil, lugar onde a ética é algo comentado frequentemente. A população cada vez mais corrupta. A cada ano que se passa, várias pessoas são vítimas do jeitinho brasileiro, afetando em si a ética da população, que é conhecida mundialmente. Será que existe um jeito de ressignificar o jeitinho brasileiro? No documentário de hoje, iremos descobrir se é possível ressignificar o jeitinho brasileiro. Aqui temos um relato de uma vítima do jeitinho brasileiro que não deseja ser revelada por motivos pessoais. Você poderia nos explicar como aconteceu? Eu estava na fila do banco até que veio um homem desesperado, falando que precisava urgentemente pagar uma coisa, dizendo que era rapidinho, criando um escândalo todo, chamando a atenção do gerente que o atendeu e resolveu o seu problema. Nós não aguentamos mais esse tipo de coisa inaceitável. Teve que esperar 1 hora no banco para ser atendido, para simplesmente chegar um corrupto furando fila e sendo atendido imediatamente. Isso é simplesmente inadmissível. Bom, nós temos uma pergunta para você então. Você acha normal pessoas de maior idade pagarem meia no cinema mesmo sem ter o devido acesso? Eu acho normal pelo fato de hoje em dia todo mundo fazer isso para ter vantagem. Mas se só mais uma pessoa fazer isso, não vai mudar em nada. No Brasil, várias pessoas se aproveitam da utilização de uma identidade falsa, onde elas podem ou pagar menos na entrada de um lugar, ou entrar em lugares proibidos para menores de 18 anos. Sendo assim, reunimos uma equipe de pessoas que procuram resolver o problema do jeitinho brasileiro. Então, pessoal, vamos começar esse debate. Débora, você poderia começar? Bom, eu acredito que o brasileiro tem a capacidade de ressignificar o jeitinho brasileiro, pelo fato de toda pessoa ser capaz de mudar. Mas será que o brasileiro quer mudar? Essa é a questão. Isso é verdade. Hoje em dia, o brasileiro pensa muito no seu próprio umbigo, sempre querendo tirar vantagem em cima dos outros. Eu concordo com vocês, mas mesmo assim, eu acho que o brasileiro poderia mudar para que deixasse de ser corrupto. Deem sugestões. E se o governo criasse um sistema de educação que ensina sobre ética desde a alfabetização, dizendo o que é certo e errado, ao invés dos pais fazerem isso quando a criança já está um pouco mais velha? É uma ideia parcialmente boa, mas acredito que seria uma falha no tempo de hoje. Afinal, o brasileiro pensa primeiro em si e acredito que mesmo que se o governo ensinasse sobre ética para as crianças, os pais iriam contrariar a criança com ações do dia a dia como furando fila. Então, atualmente o povo não consegue ressignificar o jeitinho brasileiro? Sim, Débora, pois para aqueles que conseguissem ressignificar o jeitinho brasileiro, teriam que fazer uma séria reforma na educação e nos seus conceitos sobre ética. Após o debate, nós repensamos muito sobre esses conceitos de mudar o jeitinho brasileiro, onde todos possam se encaixar nessa nova ideologia. Afinal, o problema do brasileiro não é só o jeitinho dele, mas também as suas oposições. O Brasil é um dos países com a maior taxa de violência contra a população, é pelo menos 78,9% só contra a população negra, onde pelo menos 10% são assassinados. A população negra é muito prejudicada, tendo pelo menos 68% recebendo um salário mínimo e meio, onde a taxa de salário do negro era de R$ 898 e a do branco R$ 1.598 no ano de 2015. Estatísticas do IBGE revelam que só em 2089 negros e brancos terão uma taxa salarial igualitária. Isso prova o quão negro sofre nesse país, por simplesmente não ter uma chance de um estudo bom ou um incentivo para frequentar as escolas, fazendo assim com que o jovem vá para a rua à procura de dinheiro para sustentar sua família que não possui uma renda boa. O que pode ocasionar ao jovem começar a fazer crimes como roubar outras pessoas ou vender drogas ilícitas. Sendo assim, concluímos que o jeitinho brasileiro precisa ser modificado drasticamente ao longo dos anos, pois esse jeitinho não é só a corrupção, mas também são os preconceitos contra outro ser humano. E deixamos vocês com a mensagem do nosso especialista que participou do programa hoje. Se todos os brasileiros estivessem dispostos a fazer as coisas da maneira correta, o Brasil estaria diferente.